Gênesis 3, versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nele nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Somente até aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você orasse nessa noite, você falasse com Deus. Será que você pode fazer isso? Fale com Deus nessa noite. Peça ao Senhor para falar com você. Peça ao Senhor para falar com a pessoa que está aí do seu lado. Peça ao Senhor para ministrar nesse lugar, para ministrar na sua vida nessa noite. Fale com Ele. Fale com Ele: Senhor, toma a pessoa que está aqui do meu lado, enche ela, Senhor. Meu Deus, que essa palavra vá tocando nos corações. Pai, nós oramos nessa hora, entregando a Ti, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, mas também queremos entregar esse momento de palavra e dizer que o Senhor é o Senhor desse momento, o Senhor é o dono dessa hora. Por isso fala conosco, fala nos nossos corações, fala nas nossas vidas, fala em cada vida que está aqui, toca no meu irmão que está aqui, Senhor, também aqueles que nos acompanham de casa. Meu Deus, que o Senhor possa tocá-los, que a Tua palavra possa alcançá-los, que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um, que todos nós possamos, ó Pai, sermos alimentados nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Deus cria o homem, cria o jardim, separa ali, faz a terra sem forma e vazia, e Deus então começa a sua criação, separa águas de terras, cria os luminares, cria as árvores, os animais, e logo na sequência Ele cria o homem, e coloca o homem dentro do jardim. Quando Deus cria o jardim era perfeito. O homem tinha tudo o que ele precisava ali naquele lugar. Eles não precisavam sair do jardim para nada. Todo tipo de alimento que eles quisessem estava disponível para eles. Todo tipo de nutriente que eles precisassem estava disponível para eles. Eles podiam comer aquilo que eles quisessem, porque Deus é perfeito. Diga comigo: Deus é perfeito. E o homem, ali naquele lugar, recebia a visita do Pai, do Deus que é perfeito, todos os dias na viração do dia. Pense, Deus cria um lugar perfeito. Você gostaria de morar num lugar que fosse perfeito? A gente anda na cidade, vê algumas casas, não sei você, mas tem hora que eu fico me imaginando como seria morar numa casa como aquela que eu vejo, né? Você vê umas casas que parecem assim, que ocupam um quarteirão inteiro, e aí tem hora que eu fico me perguntando como seria morar numa casa dessa. Talvez um lugar perfeito, mas talvez quem mora ali não ache tão perfeito assim. Quem gostaria de ter o carro perfeito? Hoje tem aquele carro que você aperta o botão e ele entra na vaga de lado assim, né? Ideal para quem não sabe fazer baliza. Ô glória!
Falta pouco você sentar dentro do carro assim e falar, quero ir para tal lugar, e o carro vai sozinho, você vai mexendo no WhatsApp, no Facebook, o carro perfeito. A comida perfeita. Pensa, você gostaria de comer a comida perfeita? Aquela que não tem mais. Aquela que você senta no restaurante, o cara bota o prato, você escolhe o que você quer, senta no restaurante, fala, olha, eu quero comer isso, o cara vem e traz, e aí você pega aquela comida, bota na boca e não tem um mas sequer. Está tudo perfeito, os talheres perfeitos, a mesa perfeita, o ambiente perfeito, tudo perfeito. A família perfeita, quem gostaria de ter a família perfeita? Todos nós gostaríamos de ter a família perfeita, marido e mulher se respeitando, cada um no seu lugar. Filhos, cada um cumprindo o seu papel dentro de casa, honrando os seus pais, se dedicando. Enfim, uma vida perfeita. Quem tinha essa vida perfeita? Adão e Eva. Eles estavam no lugar perfeito, com a comida perfeita, com o ambiente perfeito. E se não bastasse tudo isso ser perfeito, o dono da perfeição ainda se fazia presente todo dia para conversar com eles. Mas Deus aparecia naquele lugar, não era um sentimento. Eu acho que Deus está falando. Quantos aqui escutam Deus falar com você todos os dias? Eu estou dizendo todo dia. Como você está me ouvindo aqui hoje? Você escuta? Pois era assim que Deus falava com Adão e Eva. Todo dia. A gente hoje dobra o joelho e Deus fala ao nosso coração. Algumas vezes a gente escuta Deus falar conosco, chamar o nosso nome. Fala conosco em sonhos, fala conosco através da palavra, fala conosco no louvor, fala conosco através da natureza, porque a Bíblia fala que os céus proclamam a glória do Senhor, amém? Então, você olha para a natureza, você vê Deus falando com você. Adão tinha tudo isso, Eva tinha tudo isso. Porém, num belo dia, eles resolveram que isso não era suficiente para eles. Eles resolveram olhar para aquele lugar e pensar, não, eu quero alguma coisa a mais. Isso aqui não está perfeito. E eles resolveram abandonar a simplicidade que Deus havia dado para eles. Quando a serpente ali olha para a mulher e começa a intentar o coração da mulher. Nessa época ainda não chamava Eva. Mas, questionando ali Eva, vamos chamar de Eva para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Questionando Eva, dizendo para ela, não foi assim que Deus disse, coma de tudo, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva, realmente a gente pode comer de tudo, mas daquela lá não pode. Pois é, por quê? Porque Deus falou que o dia que a gente comer nós vamos morrer. A serpente disse, negativo, você não vai morrer. Não vou morrer? Não vou morrer. Então eu quero. Já que eu não vou morrer, então eu quero. E aí a Bíblia diz que Eva, começa a olhar para aquela árvore com um olhar diferente. Aí agora aquele lugar que era perfeito já não começa a ser tão perfeito mais. E se você olhar a palavra, você vai ver que Eva diz, a Bíblia está escrito que Eva olha para aquela árvore, e era uma árvore desejosa para se comer, desejosa para se alimentar. Eva estava num lugar perfeito, tinha todas as comidas perfeitas, mas tinha uma que ela não podia, e aquela era a que ela queria. E era justamente aquela que iria derrubar Eva. O lugar era perfeito até Eva comer daquele fruto. Eva tinha a vida perfeita até ela comer daquele fruto. Eu quero dizer para você nessa noite, muitos de nós, embora achemos que não temos uma vida perfeita, Deus te fez para ter uma vida perfeita. Deus tem te abençoado, Deus tem guardado a tua vida, Deus tem te prosperado, Deus tem te dado uma família, Deus tem te dado amigos, Deus tem te dado um lugar onde você pode reunir, adorar o Senhor, bendizer o nome dEle.
Mas ainda assim, nós olhamos para essa vida e achamos muitas vezes que ela não é suficiente. E queremos deixar a simplicidade da vida. Olha para essa vida de Eva. Uma vida simples, não era? Simples, mas era a que Deus queria para eles. Entenda, Eva era próspera, Eva e Adão eram prósperos dentro do jardim? Muito, tinham tudo o que eles queriam. Agora fora do jardim, eles precisam trabalhar. Então eles trocam o tudo que eles tinham no tempo certo, na hora certa, no momento certo, por um trabalho. Que agora eu vou ter que trabalhar, agora a vida deixa de ser simples e começa a ser complicada. E é sobre isso que eu quero que você reflita nessa noite. Que muitos de nós estamos perdendo a simplicidade da vida. Estamos perdendo a nossa simplicidade. Estamos perdendo a simplicidade que Deus nos chamou. A simplicidade do Evangelho que Cristo tem para nós. A simplicidade das coisas do reino de Deus. Quando nós perdemos a simplicidade, pastor? Nós perdemos a simplicidade quando nós paramos de ouvir Deus. Perdemos a simplicidade quando nós mudamos quem nós estamos ouvindo. Porque se você olhar o texto, Eva tinha a vida simples até que ela escuta a serpente. No momento em que Eva para de ouvir Deus e começa a dar ouvidos à serpente, ela começa a perder a simplicidade que ela vivia. E muitos de nós estamos perdendo a simplicidade que Deus tem para nós, porque estamos ouvindo vozes que não vêm de Deus. Ouvimos vozes de Satanás, ouvimos vozes da nossa família, ouvimos vozes até do nosso coração. Se você olhar para a palavra do Senhor, você vai ver que Eva parou de ouvir Deus. Mas nessa noite eu quero dizer para você, continue vivendo na simplicidade que Deus te chamou e volte a escutar a voz que Deus tem para você. Volte a escutar a voz de Deus no seu coração. Volte a escutar a voz que Deus tem dito aos seus ouvidos todos os dias. Porque eu não creio que Deus falou somente com Eva e Adão, que era privilégio deles falar com Deus todo dia. Não, é privilégio meu e seu, de todos nós, de toda a humanidade. Basta um joelho dobrado, um coração quebrantado, uma boca aberta e um coração disponível para receber a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que todo dia, onde você estiver, em qualquer lugar, se você clamar, Deus falará com você. Você reconhece a voz de Deus. João capítulo 10, versículo 27, está escrito assim. João capítulo 10, versículo 27, está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Pastor, eu não consigo entender a voz de Deus. Quer uma dica? Volte a ser ovelha. Porque quem é ovelha conhece a voz de Deus. Quem é ovelha de Jesus conhece a voz de Jesus. A ovelha de Satanás conhece a voz de Satanás. A ovelha do mundo conhece a voz do mundo. E a ovelha de Jesus conhece a voz de Jesus. Volte a ser uma ovelha de Jesus. Volte a deixar Jesus ser o seu pastor. Volte a deixar o Espírito de Deus conduzir a sua vida. E volte à simplicidade de ouvir a voz de Deus. Deus vai usar. Pastor, Deus vai falar comigo como Deus falava com Eva e Adão? Em alguns momentos pode ser que sim.
Em outros momentos você vai estar sentado num banco como esse, vai ouvir uma palavra como essa, e Deus vai estar falando no teu coração. Em outros você vai estar na sua casa, vai colocar lá uma pregação no YouTube, ou um louvor, fazendo qualquer coisa dentro de casa, e Deus vai falar com você. Em outros você vai estar no trabalho, e Deus vai te pegar lá. Outros você vai estar no trânsito, e Deus vai falar com você. Mas eu quero dizer para você, em qualquer lugar em que o teu coração estiver aberto, Deus está disponível para falar com você. Pergunte para Ele, fale com Ele. Apocalipse 3,13. Eu escolhi o 13, mas é um dos textos que mais se repetem no livro de Apocalipse. É esse: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe quem são as igrejas? Somos nós. Eu e você somos a igreja do Senhor. E o Espírito Santo tem falado à igreja. O Espírito Santo tem falado à igreja. Nesses últimos dias, mais ainda, o Espírito Santo tem tocado em vidas, tem tocado em corações, tem avivado vidas, tem transformado. Falado muitas vezes de maneira simples, porque Jesus era simples, o Evangelho é simples. Volte à simplicidade do Evangelho nessa noite. Perdemos a nossa simplicidade quando olhamos mais para as coisas do que para as pessoas. Eva parou de olhar para a pessoa, Deus, e começou a olhar para a coisa, fruto. O fruto era desejoso. Sabe, muitas vezes nós começamos a olhar para as coisas, ao invés de olhar para aquilo que Deus mais ama. Pessoas. Sabe, a pessoa que está sentada do teu lado é a coisa que Deus mais ama nesse mundo. Sabe, você que está aqui sentado é a coisa que Deus mais ama nesse mundo. Deus ama pessoas. Deus não está preocupado com a cor da cadeira que tem na igreja, a cor da parede que tem na igreja. Deus está preocupado com o coração de cada um que está dentro do templo adorando e bendizendo Ele. Deus mais ama pessoas. Deus não se entristece quando uma cadeira quebra, uma lâmpada queima, uma corda do violão arrebenta. Mas Deus se entristece quando alguém decide abandonar o corpo de Cristo. Deus se entristece quando alguém fica triste com algo que aconteceu dentro da igreja. E tenha certeza, Deus vai fazer de tudo para trazer essa pessoa de volta. Porque o que Deus mais ama são pessoas, não são coisas. Eu já ouvi gente dizendo, não, é só mais um dentro da igreja. Não, você não é mais um dentro de uma igreja. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é uma alma preciosa para Jesus. Você não é mais um que vem para a igreja para ocupar o lugar do banco. Não, você não é mais um que vem só para ter uma voz bonitinha, para compor o coral. Não, você é alguém que vem para a igreja receber uma palavra, para sair lá fora alimentado, cheio de fé, para dispensar essa fé na vida das pessoas, para alimentar corações. Quando nós começamos a nos importar mais com as coisas, nós começamos a perder a nossa simplicidade. Começamos a perder a simplicidade. Olha para Jesus. Jesus viveu uma vida simples. Há quem diga que Cafarnaum era a casa de Jesus, o seu quartel-general. Quando você vai em Cafarnaum, eu estive lá. Quando você entra dentro da cidade, tem uma placa escrito Cafarnaum, quartel-general de Jesus Cristo. Tem uma placa escrito isso lá. Mas se você olhar para Jesus, Jesus não tinha terras, campos. Ele mesmo declara, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quantas vezes dormindo em tendas no deserto? Quantas vezes comendo aquilo que as pessoas traziam para Ele? Jesus não estava preocupado com as coisas. Quando alguém chega para Ele, Senhor, o imposto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se Jesus estivesse preocupado com coisas, quando Ele manda Pedro pescar, Pedro joga a rede e vem com aquela rede cheia de peixes. Se Jesus estivesse preocupado com as coisas, Ele falava, Pedro, agora faz o seguinte, vai,
vende esses peixes tudo, pega o dinheiro, traz para o nosso ministério, porque nós vamos construir um grande... Não, Jesus não estava nem aí para os peixes. Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, larga tudo isso aí, ó, larga os peixes, larga a rede, larga o barco, larga as pessoas, larga tudo isso e vem e me segue, porque eu quero você, Pedro. Entenda uma coisa: Deus vai usar o seu carro, Deus vai usar a sua casa, Deus vai usar o seu dinheiro, Deus vai usar seu corpo, mas Deus está mais interessado no teu coração. Deus está mais interessado em você, em ter o teu coração voltado a Ele. Ele não diz na palavra dele: filho meu, me dá a tua casa. Ele diz na palavra dele: filho meu, me dá o teu coração. Me dá o teu coração, porque se o teu coração for voltado para Deus, você não está nem aí para a tua casa, para o teu carro, para o teu dinheiro. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldades em serem dizimistas na igreja? Porque Deus ainda não tem o coração delas, porque o dia que Deus tiver o coração, Deus vai ter todas as outras coisas. Meu irmão, voltemos à simplicidade de olharmos para as pessoas, ao invés de olharmos para as coisas. Certo homem, Lucas 16, versículo 19, diz assim: havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Lucas 19, versículo 20, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Gente, o cara tinha tudo, mas não dava um prato de comida para o cara que estava ali na porta dele. Aí você vai lá em Atos capítulo 2, você vê a igreja de Jesus, quem mantém a simplicidade. Lá está escrito assim, ó: eles vendiam as suas propriedades e repartiam entre todos, de acordo com a necessidade de cada um. Meu irmão, quando nós nos importamos com pessoas, quando nós não nos importamos com coisas, não há necessidade no nosso meio, não há necessidade no reino de Deus. Por quê? Porque pessoas amam pessoas. Amém? Perdemos a simplicidade quando olhamos mais para as bênçãos de Deus do que para a sua presença. Perdemos a simplicidade quando olhamos mais para aquilo que Deus pode nos dar do que para Ele mesmo. Olha para Eva, olha o que ela olhou. Ela valorizou mais a árvore, o que a árvore podia dar, do que a presença de Deus na vida deles. Meu irmão, você tem ideia que logo que Deus dá a sentença para Eva, para Adão, tira eles do jardim, a Bíblia diz que Deus tira eles para fora do jardim, entrega uma enxada na mão de Adão e fala para ele: agora você vai lavrar o campo, vai trabalhar, você vai suar, você vai ralar. Agora acha dali para frente algum versículo que diz que todos os dias Deus aparecia a eles na viração do dia. Não tem. Porque eles trocaram tudo isso pelo fruto. Eles trocaram a presença de Deus pela bênção do Deus. Ah, meu irmão, eu não troco a bênção de Deus por Ele, ou Ele pela bênção dele. Não troco. Eu prefiro Ele. Porque se Ele não me der uma casa, um carro, uma conta bancária, se Ele não me der uma roupa, se Ele não me der comida, eu tenho certeza, e eu continuar querendo Ele, eu tenho certeza que a salvação está garantida, e a salvação vale mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Meu irmão, você pode não ter uma casa própria, pode morrer sem ter uma casa própria, você pode não ter um carro, andar a pé todo dia, mas se Jesus voltar, se Jesus te chamar, o teu coração estiver voltado para Ele, tudo isso que você achou que não tinha, eu tenho certeza, não vai importar mais, porque o teu coração está voltado para Ele. E quando Ele chegar, e quando Ele te chamar, se o teu coração estiver nele, Ele vai olhar para você e vai dizer: olha, vinde bendito de meu Pai, entra para o gozo eterno que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo.
Meu irmão, Jesus não vai buscar o teu carro, Jesus não vai buscar a tua casa, Jesus vai buscar pessoas, Jesus vai buscar você. Então eu quero dizer para você, nessa noite, valorize o Deus que te abençoa, valorize a presença dEle na tua vida. Ah, Deus, buscar em primeiro lugar o reino dEle, a sua justiça. Ele disse: busca o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino? Buscar a presença. Lucas 17 diz assim: e respondendo Jesus, disse, Lucas 17, respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Meu irmão, sinto lhe dizer, muitas pessoas têm agido como os outros 9. Qual foi a atitude dos outros 9? É mais ou menos assim: pastor, eu vim na igreja porque eu quero que Deus restaure meu casamento. Pastor, eu vim na igreja porque eu quero que Deus salve fulano. Pastor, eu vim na igreja porque eu quero um carro novo. Pastor, eu vim na igreja por causa disso. Pastor, eu vim na igreja, eu estou fazendo uma campanha porque eu quero receber algo de Deus. Tem problema fazer isso? Muitas pessoas foram até Jesus querendo coisas. Muitos. Esse leproso foi até Jesus querendo a cura. Ele estava no meio dos 10 que queriam a cura. Porém, quando ele recebeu a cura, ele voltou para os braços de Jesus. Esse leproso, ele volta para Jesus. E se você seguir o texto, você vai ver que ele pede para Jesus: Senhor, eu vou ficar aqui te adorando, eu vou ficar aqui na tua presença, eu vou ficar aqui contigo. Por quê? Porque eu quero o Senhor me abençoou, eu quero retribuir de alguma maneira o que o Senhor me deu, eu quero continuar contigo. Os outros 9, infelizmente, quando foram abençoados, eles não voltaram até lepra não. Quando receberam o que queriam: então pastor, eu não tenho tempo mais para ir na igreja. Então pastor, eu não tenho tempo mais para ir no culto. Então pastor, eu não tenho tempo mais para ler Bíblia. Então pastor, eu não tenho tempo mais para servir o Senhor. E sabe, pastor, Deus me entende. Deus entende, mas será que você não devia estar fazendo como esse, voltando? Olha o que Moisés disse em Êxodo 33:15. Olha o que Moisés declara em Êxodo capítulo 33, versículo 15. Diz assim Moisés: então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. O povo estava indo para uma guerra. Moisés falou com Deus: nós vamos para a guerra e eu queria que o Senhor fosse conosco. Põe no 14, Douglas. Olha o que Deus fala com Moisés. Deus falou assim: Moisés, seguinte, eu mesmo não vou estar junto, mas a minha presença vai estar aí. Tá? Mais ou menos assim, você vai sentir a minha presença, você vai me perceber no teu coração, você vai ver que eu vou livrar vocês, você vai ver que vocês vão ter vitória. É mais ou menos isso aí. Aí olha o que Moisés diz para o Senhor. Então disse-lhe: se o Senhor mesmo não estiver aqui, eu não saio daqui, eu não vou. Se o Senhor mesmo, eu quero o Senhor aqui, eu quero ver o Senhor, eu quero o Senhor aqui, eu quero tocar na tua mão, eu quero te perceber no nosso meio, eu não quero só sentir a tua presença, eu quero ver o Senhor. Se você seguir a leitura, você vai ver que em alguns versículos abaixo, Moisés fala com Deus: Deus, me mostra a tua glória. Deus fala com ele: ninguém vai ver a minha glória lá, tá vendo? Mostra-me a tua glória. Deus fala com ele: ninguém vai ver minha glória. Aí Deus proporciona lá um cenário onde ele passa e Moisés vê Deus, vê as costas de Deus. Mas olha, eu quero me fixar aqui no versículo de número 18, que Moisés diz para Deus, versículo 15, que Moisés diz para Deus: se o Senhor mesmo não for comigo, eu não vou. Meu irmão, você tem noção do que é falar isso?
É você dizer: Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não saio de casa. Se o Senhor não entrar no meu casamento, eu não caso. Se o Senhor não entrar comigo nesse carro, eu não dirijo. Se o Senhor não entrar comigo nesse trabalho, eu não vou trabalhar. Porque Moisés sabia a diferença que fazia a presença de Deus com ele. Não troque a bênção de Deus, o Deus da bênção pela bênção de Deus. Não troque. Ainda que Deus não te abençoe, continue firme com Ele. Ainda que Deus não faça, não te responda, fique em silêncio, não cure, ainda que Deus não haja, ainda que você não perceba Deus fazendo essas coisas, continue firme com Deus, não abandone a sua fé nele, continue crendo nele. Hebreus capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé, e no final do capítulo de número 11, nós temos um texto lá que diz assim: e quantos morreram sem receber a sua promessa, mas morreram crendo que a promessa se cumpriria. Sabe, meu irmão, eu tenho avós, eu tenho parente, meu avô, ele morreu crendo que os filhos dele seriam salvos. Ele não viu os filhos sendo salvos, mas um a um eles estão se entregando ao Senhor. Meu avô não deixou de crer, meu avô não abandonou a fé, meu avô não abandonou o Senhor, porque Deus não ouviu a oração dele naquele momento, mas eu tenho certeza, aquela oração foi semeada para o futuro, e um a um eles estão se rendendo ao Senhor. Continue crendo. Perdemos a simplicidade quando nos importamos mais com a nossa aparência do que com a nossa essência. Essa é forte. Olha como a serpente muda a aparência de Eva. O que foi que Deus te disse? Ó, se comer, no dia em que comer vai morrer. Não, você não vai, isso aí não vai acontecer. Então o que vai acontecer? No dia em que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Pergunta a você: quando Deus cria o homem, Ele cria o homem como? A imagem e semelhança dele. Embora não seja, Samuel, quando você olha no espelho, você vê a sua imagem? Não é parecido contigo? Não tem a mesma altura? Mesma cor? Só invertido algumas coisas, né? O olho direito do lado esquerdo, e por aí vai, né? Quando você se olha no espelho, você não vê a sua imagem? Não é a sua semelhança? Poderíamos dizer, indo lá para frente, exagerando bastante, que a imagem seria igual à pessoa que está ali refletindo a imagem? Posso dizer isso? Eva já não era imagem e semelhança, já não era igual a Deus? Nós não podemos inferir que Eva já era igual a Deus? Então por que ela queria ser igual a Deus se ela já era? Só que o entendimento é diferente. Agora ela mudar a mente. E Eva tem a sua mente mudada. Ela queria parecer, mas ela já era. Muitos de nós estamos preocupados com a nossa aparência. Irmão, Deus não... Receba com carinho essa palavra que eu vou te dizer, mas Deus não está nem aí para a sua aparência. Deus está preocupado com a sua essência. Sabe o que é aparência? Aparência é a roupa que eu visto, é a Bíblia que eu carrego, é o meu cabelo. Isso é a minha aparência. São as palavras que eu falo. A minha essência é o que eu carrego dentro de mim. A minha essência é aquilo que está lá dentro do meu coração. É com isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado com a sua essência. E quando você perde a sua essência e começa a valorizar a sua aparência, nós começamos a perder a nossa simplicidade. Começamos a deixar de sermos simples. Porque Deus não está preocupado, meu irmão, em você chegar na igreja de terno e gravata, mas com o coração longe do Senhor. Me louvam com os lábios, mas o coração está longe. Não, Deus está preocupado. Deus quer saber o seguinte: você vai na igreja? Vai. Você vai vir do serviço, você vai vir de qualquer jeito, mas vai vir, amém. Quando você chegar lá, você vai derramar o teu coração ao Senhor? Vou.
Fechou. É isso que importa. É mais ou menos assim, para a irmã entender. A irmã vem na igreja e passa aquele monte de pó na cara, passa rímel, passa blush, passa não sei o quê, e passa aquele monte de coisa aí. No meio do louvor, o Espírito Santo começa a pegar ela. Ela começa a querer chorar, não posso chorar. Vai borrar minha maquiagem, não posso chorar. Ah, meu irmão, se Deus pegar, o cabelo não fica no lugar, Samuel. A maquiagem não fica no lugar. Nós não ficamos no lugar. A gente deita, rola, pula. A gente dá cambalhota. A gente não quer saber quem está do lado, quem está da direita, da esquerda. O que nós queremos é nos entregar ao Senhor. Deus está querendo a nossa essência. Olha o que Jesus disse para os escribas e fariseus em Mateus 23, versículo 28. Ele diz assim, olha, preste atenção nesse texto. Mateus 23, versículo 27. Vamos 27 primeiro. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Olha o que Jesus está dizendo para esse povo. Meu irmão, você já foi em velório. E todo mundo, se pudesse, comprava o caixão mais caro que tem. É verdade. Porque nessa hora a gente não poupa dinheiro. Embora eu já falei para minha esposa que faz uma caixa quadrada lá, prega e bota eu lá dentro, está tudo certo. Não estou ali mais. Mas infelizmente não é assim que acontece. As funerárias gostam de aproveitar e... né? E os caixões normalmente são bonitos. São bonitos. Mas por dentro só tem corpo e um osso e ossos mortos, não tem vida mais. Não é? Bonito por fora e por dentro está? Meu irmão, abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu coração para Ele. Mostra para Ele a podridão que está lá dentro. Sabe o que é legal? Enquanto o caixão está fechado, só tem osso morto lá dentro. Mas se você abrir, você consegue tirar o osso e botar vida lá dentro. Sabia disso? Se você abrir o caixão e deitar lá dentro, vivo, aquele caixão para de ter osso morto e começa a ter vida. Ezequiel capítulo 37. Deus chama Ezequiel e leva ele a um vale de ossos secos. E ele vê ossos secos. E ele diz, profetiza ao filho do homem a esses ossos para que vivam. E então o filho do homem, Ezequiel, começa a profetizar. E a Bíblia diz que ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Imagina o barulho dos ossinhos batendo. Cada osso ao seu osso. Havia vida? Não, era só osso. Profetiza, carne, nervo, pele. Havia vida? Não, ainda era ossos mortos. Profetiza ao filho do homem, aos quatro ventos, para que venha e haja vida. E então a Bíblia diz que Ezequiel profetiza, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esse lugar. E então aqueles ossos que eram mortos se transformaram num exército grande e numeroso. Deus é capaz de pegar ossos mortos e transformar num grande exército. Isso fala para mim e para você que ainda que... Meu irmão, cá para nós, você gosta de ver uma caveira? É bonito ver caveira? Não é não, irmão. Não é não, seja de que for. Quando eu era adolescente eu fiz uma caveirinha uma vez, pendurei lá, gostava de dar susto nos outros, porque ninguém gosta de ver caveira. Mas olha para o irmão do seu lado, não é bonitinho? Quando você se olha no espelho, não é bonitinho? Com todo carinho, é claro. Não é bonitinho? Cabelo penteadinho, roupinha arrumada, cheirosinho, não é bonitinho? Por quê? Porque deixou de ser osso, agora está bonitinho. Deus faz isso com a gente. Então nessa noite, sabe o que você faz? Rasga o teu coração e fala, Deus, põe a tua vida aqui dentro. Porque Ele veio para dar vida e vida com abundância.
Senhor, tira de dentro de mim tudo aquilo que não te agrada. Senhor, eu não quero saber se o meu exterior está bonito, eu quero estar bonito por dentro também, Senhor. Eu quero que o Senhor faça uma faxina aqui dentro. Eu quero que a minha essência seja de volta a imagem e semelhança de Jesus. É isso. Segundo Samuel capítulo 6, Davi, depois de trazer a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que em 2 Samuel 6,14, diz assim: Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e Davi estava cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Talvez você não entendeu nada. Sabe o que é? Volta um versículo aí, versículo 14. Sabe o que é o éfode de linho? Éfode de linho é a veste sacerdotal. Somente o sacerdote podia vestir. Mas Davi era rei. Ele não podia vestir roupa de sacerdote. Aí Tamar, filha de Saul, vê ele vestido com aquela roupa. E mais, além de estar vestido com aquela roupa, ele estava pulando, saltando, fazendo festa. Aliás, Tamar não, Mical. Ela vê ele pulando, fazendo festa, celebrando o Senhor, igual uns doidos que a gente vê de vez em quando, cheio da unção. Amém? Ela olha para ele e fala: bonito, hein? Que papelão que você está fazendo. Depois você lê o texto lá, está mais para frente aí. Vou traduzir para o português de hoje. Que bonito papelão que você está fazendo, hein? Você é rei vestindo roupa de sacerdote. Você não pode vestir roupa de sacerdote. Cara, você tem que manter postura de rei. Você é rei. Está escrito para frente aí. Davi olhou para ela e falou assim: olha, quer saber? Eu estou aqui para adorar o meu Deus. Fica quieto no teu canto. Sabe o que a Bíblia diz? Último versículo do capítulo 6. Põe aí para mim, Douglas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mical ficou estéril. Olha lá. Ficou estéril depois que ela falou isso com Davi. Cuidado. Mas eu não quero falar disso hoje. Eu quero olhar para Davi, que não estava nem aí para quem estava do lado dele, quem estava perto dele. Davi queria era o Senhor. Davi estava feliz demais porque ele tinha trazido de volta a arca. Davi estava contente demais porque Deus estava ali. Davi estava contente demais porque a presença do Senhor estava naquele lugar. Você conhece a história, a arca havia sido levada, depois no meio do caminho Davi resolve trazê-la de volta, para colocá-la de volta em Jerusalém. Aí colocam ela no carro, no meio do caminho a roda quebra, aí um homem vai tentar consertar, pegar a arca, ele morre no lugar. A arca vai parar na casa de Obed-edom. Aí lá na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Obed-edom foi próspero até o dia em que a arca permaneceu na casa dele. Presença de Deus, a arca simboliza presença de Deus. Agora Davi está feliz, por quê? Porque ele conseguiu trazer a arca de volta, conseguiu trazer a presença de Deus de volta. Meu irmão, eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu não estou nem aí se as pessoas vão me criticar, mas se Deus pegar, irmão, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou deitar, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou orar, eu vou fazer o que o Espírito Santo me pegar para fazer, porque o que importa é eu com Deus. Tem gente que fica, não, mas se eu começar a rodar aqui no meio da... Deixa o menino rodar. Perdemos, deixa eu correr que ainda tem mais 2 que perdemos aqui. Estou acabando. Mas está gostoso hoje, não está não? Perdemos a nossa simplicidade quando nos achamos autossuficientes. Eva perguntou para Deus se podia comer do fruto. Não. Eu já sei decidir minha vida. Deus, eu não preciso do Senhor não. Eu já bati um papo aqui com a serpente. Eu já resolvi, eu vou comer. Ela nem consultou Adão. Se você olhar o texto, a sequência dos fatos, diz que ela pegou o fruto, comeu e deu para Adão. Então primeiro ela come, depois ela dá para Adão e Adão come.
ela se achou alto. Deus, o negócio é o seguinte, não precisa entrar no meu casamento, não, que eu resolvo. Deus, problema financeiro. Não, Deus, está de boa, eu vou lá no banco, pego o empréstimo, vou na agiota. Deus, está de boa, não precisa esquentar a cabeça comigo não, porque eu estou... Perdemos a nossa simplicidade quando nos achamos autossuficientes. Isso é um problema. Porque, irmão, ele consegue tocar por ele mesmo, mas não é melhor ele tocar cheio da unção? Eu consigo cantar por mim mesmo, mas não é melhor eu cantar cheio da unção? Não é melhor? Irmão, acredite, eu acho que eu sou um bom orador. Eu acho que eu sou um bom orador. Isso significa que eu consigo transmitir uma palavra sem unção nenhuma para quem estiver ouvindo. Mas se essa palavra estiver cheia de unção, vai fazer toda a diferença. Olha o que aconteceu com a igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz assim. Apocalipse capítulo 3, último versículo da Bíblia, último capítulo da livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 17. Olha a igreja de Laodiceia, eles achavam que era os tal. Versículo 17. Como dizes? A igreja, ou seja, a igreja está dizendo: rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. A igreja está dizendo: nós temos tudo. Nós temos o melhor equipamento de som, a melhor cadeira, nosso ambiente é os tal, nós temos a melhor equipe de louvor, os caras que pregam o melhor da atualidade, está tudo aqui, nós temos tudo, somos ricos. Não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. A igreja achava, nós somos, ou seja, em outras palavras, o que eles estavam dizendo, nós não precisamos de nada. Aí Jesus está dizendo para eles, olha, vocês não sabem que são desgraçados, ou seja, sem a graça de Deus. A palavra desgraçado significa sem graça. Nesse contexto, sem a graça de Deus sobre a vida deles. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos como colírio, para que vejas. Irmão, talvez você pense assim, eu consigo resolver, e que bom que você consegue resolver, que bom que você sabe fazer. Tem gente aqui que sabe fazer muitas coisas muito bem feitas, e louvado seja o nome do Senhor, porque você sabe fazer bem feito. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus te ensinou a fazer, e você consegue fazer. Olha lá o irmão João que faz pintura de casa, né, irmão João? O senhor acha que o senhor faz bem? Legal. Quiser conhecer o serviço dele, passa no Mactub, lá no Parque São Francisco, observa a pintura do Mactub, que foi ele que fez, por dentro e por fora. Mas, meu irmão, não é mais gostoso quando a gente ora e fala: Deus, pega nesse rolo aqui, segura comigo nesse pincel, me ajuda a misturar a tinta, entra comigo nesse negócio. Não é mais gostoso? Não parece que sai melhor, meu irmão? Não sai mais rápido? Não sai mais fácil? Com certeza sai. Irmão, isso é em todas as coisas da vida. Eu vejo a minha esposa em casa, quando ela vai cozinhar. É claro que eu não percebo isso todos os dias, porque não é todo dia que ela deixa eu perceber isso. Mas eu já peguei algumas vezes, Senhor, abençoa essa comida, Pai. Deus, eu não tenho certeza como é que faz, mas o Senhor vai me ajudar. Irmão, tenha certeza, fica gostoso. O negócio fica bom, nem os cachorros comem, porque não sobra. Deus quer te ajudar. Você não foi feito para ser autossuficiente. Davi era especialista na funda, você sabia disso? Não foi a primeira vez que Davi pegou uma funda. Não foi a primeira vez que Davi matava algo grande. Quando ele chega para conversar com Saul,
ele fala para Saul: Saul, eu já matei um leão e eu já matei um urso. Meu irmão, você já matou um leão e um urso? Tem ideia do quanto é difícil matar um leão e um urso? Davi diz: eu já matei um leão e um urso. Agora vamos para Davi enfrentando Golias. Davi está diante de Golias. Quando Davi está diante de Golias, Davi está lá com a funda dele na mão. Golias olha para ele e fala: tu vens a mim, por acaso sou eu um cachorro? Você vem contra mim com paus e pedras? Aí Golias diz para ele: eu vou te matar e vou entregar sua carne para os corvos. Davi era experiente com a funda? Já tinha matado um leão e um urso. Davi sabia se defender, sabia brigar? Sabia. Davi não foi despreparado. Davi sabia o que ele estava fazendo. Davi era especialista na funda. Mas quando Davi vai dar uma palavra para Golias, olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti. Olha a palavra que Davi usa: em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, far-te-ei, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi não disse para o filisteu: pode vir, matei um leão, matei um urso, você é bicho pequeno. Não, Davi disse: é o Senhor. Davi não disse: vem cá, eu vou matar você, e eles vão saber que tem um guerreiro forte aqui no meio do povo. Davi não disse isso. Davi disse: toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Não perca sua autossuficiência. Não se torne, meu irmão, acredite, você depende de Deus mais do que você imagina. Você depende de Deus mais do que você imagina. Para terminar, perdemos a nossa simplicidade quando deixamos o amor de lado. Quando nós paramos de amar, nós paramos de ser simples. Paramos de ser simples quando deixamos de amar. Respondeu-lhe, disse, Lucas 10, 27, respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Alguém aqui gosta de café? Quem gosta de café? Toda vez que você for tomar café a partir de hoje, você vai lembrar: o C do café fala do coração, o A do café fala alma, o F do café fala de força, e o último E do café fala de entendimento. Toda vez que você for tomar café a partir de hoje, você vai lembrar: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Enquanto você não abandonar o seu amor a Deus, você permanece na simplicidade. Enquanto você não abandonar o seu amor ao próximo, você permanece na simplicidade. Vou ficar de pé para a gente orar. Voltemos à simplicidade do Evangelho. Voltemos à simplicidade espiritual. Um último texto que eu quero ler com você. Põe na tela, Douglas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo.
Que nessa noite você possa dizer: Senhor, eu quero continuar simples. Eu quero continuar nessa simplicidade. Eu não sou autossuficiente. Eu não sou alguém que não precisa do amor. Eu não sou alguém que vive de aparência. Que nessa noite você possa lembrar disso. Que mais importante do que as bênçãos de Deus é a presença dele na sua vida. Mais importante do que a tua aparência, o teu exterior, é o teu interior. Que você volte à simplicidade de olhar para as pessoas ao invés das coisas. E ouça a voz dele sempre na sua vida e no seu coração. Feche os seus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração. E fale com Deus. Quero que você ore. Se você acha, pastor, olha, eu tenho perdido essa simplicidade. Pastor, eu tenho perdido essa simplicidade, eu tenho deixado de ser simples. Eu tenho perdido o amor ao Senhor, o amor às pessoas. Eu tenho olhado para as coisas, eu tenho olhado muitas vezes apenas para a tua bênção, tenho esquecido o Senhor. Eu tenho muitas vezes, Senhor, olha, abandonado a essência para viver uma vida de aparência. Mas eu quero voltar à essência. Se você é um desses nessa noite, deseja dar um passo em direção ao Senhor, fazer algo mais para Deus nessa noite, eu te convido, vem aqui à frente, para a gente orar junto. Se você deseja, Senhor, olha, eu reconheço que eu tenho perdido essa simplicidade, eu quero me derramar na tua presença. Deus não está preocupado com a tua aparência, mas com o teu coração. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor.